Glória a Deus. Hoje eu vou ler muitos versículos, então a gente vai projetar. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Feche seus olhos então, vamos orar pela palavra de Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor Jesus, acreditamos, ó Deus, e visualizamos pelos olhos da fé, Senhor Deus, que o Senhor é bom, acreditamos na manifestação do Senhor. Deus, libera essa palavra que é poderosa, porque essa palavra é do Senhor, é uma palavra que nos renova, que nos inspira. Enche-nos, ó Senhor Deus, de fé, Senhor Deus, transbordante, e que possamos olhar as promessas sobre nós com os olhos da fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra tem estado no meu coração durante um tempo. Eu tentei parar algumas vezes para poder preparar essa palavra e eu não conseguia, parece que fluir. Ontem eu fiquei até de madrugada tentando novamente, não consegui. Eu consegui construir essa palavra agora de manhã antes de vir para o culto. Não é porque eu deixei para a última hora não, mas é porque eu queria ministrar alguma coisa que fosse plenamente do Senhor Jesus. Amém? E eu quero falar, esses dias eu falei para os pastores uma necessidade que eu vejo na vida da igreja. Eu gostaria de que, talvez eu comece hoje. Eu gostaria de, a cada domingo, eu ministrar por que nós louvamos a Deus. Por que nós devemos levantar as mãos. Eu gostaria de ministrar por que nós levantamos a oferta da forma que nós levantamos. Eu quero mostrar o porquê dessa liturgia que nós temos no culto. Porque às vezes você não participa e você acha que é natural não participar de algumas coisas. Mas eu vou te mostrar que é totalmente espiritual e isso tem a ver com a sua edificação. Não é uma questão só do barulho que nós gostamos. Eu quero falar da necessidade do amém. Eu quero falar da necessidade daquilo que eu comecei falando sobre responder à paz do Senhor, quando você ouve a paz do Senhor. Você receber a bênção, você pedir a bênção. Por que há isso tudo entre nós? Vou te falar, isso é algo que vem da parte do Senhor Jesus. E tem um porquê. Nada é neutro, irmãos. Não existe nada que é neutro. Isso não importa. Por que eu tenho que levantar? Ou por que eu me ajoelho? Ou por que eu tenho que abrir minha boca em algum determinado momento? Por que eu tenho que concordar com o pastor quando ele diz amém? Sabe, irmãos, isso tudo tem algo que tem a ver com a edificação que é sua. Não é que Deus simplesmente estava lá e ele é carente porque ele necessita ouvir alguma coisa sua. Não, Deus está manifestando na sua vida com algumas atitudes e você tem que perceber. Então é necessário que a gente ensine na vida da igreja. E eu entendi que nós somos levantados por Deus para poder ensinar isso na vida da igreja. Então hoje eu quero ensinar para a igreja, ou pregar para a igreja, ou não sei a forma que você vai compreender, mas eu quero ministrar para a igreja a necessidade de você liberar a fé com algumas atitudes práticas, ou você perceber que é muito mais além de que uma repetição algumas coisas. Você tem que visualizar com os olhos da fé aquilo que você tem falado. E aí eu vou começar dando um exemplo. Nós estávamos lá agora em Boston, e aí nós colocamos o nome Vine na frente, e nós ficamos atrás para tirar uma foto no dia que nós chegamos. E aí, normalmente, acontece sempre a mesma coisa. A pessoa que deu o celular para tirar a foto, tirou a foto, a primeira coisa que ela vai olhar é o seguinte: deixa eu ver se a foto ficou boa. Mas eu vou te mostrar como é que é a definição para ver se a foto ficou boa. A pessoa que tirou a foto, ela não está interessada se tem 50 pessoas na foto. A primeira coisa que ela olha é se ela saiu bem na foto. É ou não é? E aí, se ela saiu bem na foto, o que ela diz? A foto ficou boa. É ou não é? Você pode ver que quando você, na sua perspectiva, para poder saber, você visualiza se você está bem na foto. Você não está interessado se os outros estão lá com os olhos meio torto, o cabelo está fora do lugar. Você não está interessado se a pessoa não gosta daquele cabelo que está numa posição, de repente a mulher gosta do cabelo na outra posição. Você não está interessado nisso. A sua análise é visualizar se você saiu bem na foto. Isso é verdade ou não é? Todo mundo faz isso. Então eu quero falar sobre isso, sobre você visualizar, você enxergar à medida que você ora, à medida que você fala com Deus. Porque às vezes nós falamos muito com Deus, mas nós não visualizamos a nossa oração. E é necessário que você construa o que você tem dito para Deus. Senhor, eu oro, Deus, por uma casa,
Mas além de você verbalizar, e nós acreditamos que isso gera fé, porque quando você ouve a palavra, né, você cresce em fé, a sua fé é liberada, mas é necessário que você visualize com os olhos da fé aquilo que não foi materializado ainda. É você trazer à existência coisas que estão lá na frente e estabelecer agora. Eu creio. E você enxergar a sua casa com cor, com móveis, com cores, a maneira que você quer. Isso vai liberando uma fé, isso é uma linguagem celestial na sua vida. Se você vê apóstolo João, quando foi dadas as revelações de Apocalipse, ele tenta descrever não somente em palavras falando que é muito bonito o que ele viu, mas ele começa a colocar pedras preciosas para poder trazer o formato com que ele tem. Ele tenta não somente falar, mas ele tenta trazer uma visualização da experiência que ele teve. Isso ativa a fé. E eu vou te falar algo, irmãos. Deus constrói toda a palavra de Deus, liberando o nosso coração, à medida que você lê, a necessidade de você visualizar o que você está lendo, você vai construindo aquilo que você está lendo. Cada capítulo, se você vê as parábolas, o tempo inteiro nas parábolas, é necessário que você não somente leia, mas você comece a visualizar aquilo que está sendo dito. É necessário que você visualize. Isso gera o quê? Um ambiente de fé renovado. Mas nós às vezes andamos de um lado para o outro, cantamos muitas músicas. Ele é o mais lindo entre os milhares de milhares. Não, você tem que visualizar o mais belo, resplandecente, a glória de Deus. É necessário você visualizar. Então, quando nós oramos, nós precisamos visualizar também o que nós estamos orando. Não é só verbalizar. Essa é uma medida, mas a medida de fé que vai se tornando completa, eu também começo a enxergar um grande mover de Deus. Quando eu oro, Deus libera a palavra de Deus, dá uma palavra de Deus, eu quero visualizar também aquela palavra, e eu visualizo isso. Parece que a palavra, isso é a maneira que eu visualizo, é como se a palavra viesse como ondas e começasse a penetrar no seu coração e preenchesse todo o seu ser. Eu visualizo isso, porque isso vai liberando e aumentando a minha fé. Então eu quero falar sobre isso, a necessidade de você orar e visualizar. Isso é trazer à existência aquilo que está lá na frente, estabelecido agora. Nós temos falado, eu tenho tido muita fé, irmãos. Sabe, além da normalidade, eu percebo isso no meu coração. Eu falando, eu percebo Deus selando o que eu tenho dito nesses dias. Quando eu tenho falado, quando eu falo, irmãos, tem algo que Deus vai fazer em 3 meses na sua vida. Irmãos, isso não é só uma palavra, não. Isso é algo que eu tenho visualizado à medida que eu falo. Eu tenho certeza que Deus tem selado isso. Mas é necessário que você, no seu coração, à medida que eu falo, você visualize também o que eu tenho dito. Quando a gente lê a palavra, é necessário você visualizar, você entrar naquela palavra. Senhor, eu vejo com os olhos da fé. Apóstolo João fez isso. E ele narra toda a história de Apocalipse de forma detalhada. A maneira que você vai percebendo e construindo as imagens que ele viu. Olha que coisa maravilhosa. Nós começamos a experimentar de uma visualização à medida que o apóstolo ele vai narrando a história. É como se nós estivéssemos com ele também. Amém? Então você vê a Bíblia recheada dessa forma. E eu quero provar na Bíblia sobre isso. Mas tem uma coisa também. Satanás, quando quer agir na nossa vida, ele também vai trazer imagens. Essas imagens são perigosas. Eu vou ler na palavra de Deus, para os irmãos perceberem. Então são vários versículos, os irmãos têm paciência? Glória a Jesus. Eu quero falar também necessidade do amém, do assim seja. Eu quero falar da necessidade do louvor. Quero falar de cada passo que nós temos aqui na igreja, para você perceber que vai muito além de uma liturgia. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí tá bom, eu ouço a palavra, eu ouço a pregação, mas à medida que essa palavra ela é liberada, nós construímos um olhar de fé. É verdade ou não é? Então, à medida que eu ouço, eu visualizo. À medida que aquilo vai penetrando no meu coração, eu enxergo. À medida que aquilo vai penetrando na minha mente, no meu ser, eu começo a visualizar aquilo. Então, a palavra de Deus, eu vou ler alguns versículos para os irmãos perceberem. Olha o Senhor falando aqui, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Ele vai falar então com Abraão, que até então é Abrão. A aliança ainda não tinha sido estabelecida aqui, por isso a letra A está faltando aqui. Os irmãos sabem disso, né? Abraão é depois da aliança, Abrão antes da aliança.
o Abraão, na verdade, né, nós colocamos em português a letra A, mas no original seria a letra H. Por que significa a letra H? É o nome impronunciável de Deus, que essa letra H é enxertada em Abraão. Então o certo não seria Abraão, deveria ser Abraão, porque é o fôlego estabelecido na vida de Abraão, estabelecendo a aliança. A Bíblia diz: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Por que Deus não simplesmente chegou para Abraão e falou assim: a sua posteridade será abençoada, será grande? Deus leva Abraão para fora e fala para ele: olha para os céus. O que Deus está querendo mostrar? É necessário que você visualize com seus olhos o que vai se tornar a sua geração. Deus não somente confirmou a palavra, mas Deus deu perspectiva do tamanho que seria. De que forma? Construiu uma imagem. Por isso ele diz: olha para os céus, olha as estrelas, conte, se é possível que você conte. O que Deus está estabelecendo? Olha, a palavra é verdadeira, mas eu quero que você visualize a manifestação dessa palavra. Então visualizar as promessas de Deus é necessário na sua vida. Os irmãos estão me compreendendo? Então é necessário você enxergar também. Quando você vai abrir um negócio, irmãos, não é simplesmente falar: esse negócio vai ser bom. Não, você vai visualizar. Se você vai abrir um restaurante, você vai visualizar aquele restaurante com muitas pessoas todos os dias, muita comida. Você vai ter que visualizar, porque isso libera um ambiente de fé no seu coração. Quando você ora por cura, não é simplesmente chegar e falar assim: eu oro por cura. Não, você já visualiza você fora daquela cama, andando, viajando, dando testemunho de Deus. Isso ativa a sua fé. Os irmãos estão me compreendendo? Então não é somente verbalizar, é necessário você enxergar o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Quantos têm orado por prosperidade aqui? Não é somente orar: Senhor Deus, eu quero prosperar. Visualiza os dólares, irmãos. Oh, Shekinah, o pastor Marcos já orou em línguas ali. Irmãos, vou te contar. Meu irmão, eu tenho um irmão, par de pai, mas para mim não importa, para mim é meu irmão mesmo, e considero ele meu padrinho também, viu, Mar? E ele sempre manda uns vídeos para mim e tal. Aí ele me mandou, depois que teve lá aquela 289 milhões que foi sorteada agora lá no Brasil, na loteria, não foi? Cena, sei lá, teve lá um negócio desse lá. Aí ele pegou, mandou uma foto para mim, um pacote cheio de liguinhas. Falou: tô doando, já que eu não ganhei na Mega Sena, então tô doando para os outros, né? Sabe aquelas fotinhas de Facebook, pessoal? Aquelas liguinhas de amarrar nas notas, sabe? E eram milhares, né? E ele brincando comigo. Aí eu respondi para ele, falei: faz um favor para mim, guarda, porque eu vou precisar delas, porque eu vou ter uma grande prosperidade esse ano. Quantos querem receber essa foto? O que eu estou dizendo? Não é somente verbalizar. A palavra vai gerar fé, vai penetrar no meu coração, eu percebi. Mas é necessário agora eu visualizar com os olhos da fé aquela promessa sendo cumprida na minha vida. Mas às vezes nós paramos numa parte. Qual que é a parte? Somente falar. É uma parte. Mas é necessário agora, assim como o Senhor fez. Abraão, antes de falar da sua descendência, antes de falar sobre a sua posteridade, eu quero te mostrar uma coisa: olha primeiro, enxerga primeiro. É assim, às vezes os casais, né, chegam: ora, pastor, ora para que eu tenha filho. Não, vamos visualizar já as crianças correndo na casa. Isso é ativar a fé, irmãos. Você olha com os olhos da fé. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então, por isso é necessário não somente nós verbalizarmos, nós enxergarmos com os olhos da fé. Glória a Deus. Aí você agora percebe o Senhor agora já falando a linguagem para Abraão compreender. Olha o que Gênesis capítulo 22, versículo 17 diz: esteja convicto que eu te acumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu. Pronto, agora já está familiarizado. Vou te contar uma coisa. O que acontece, irmãos? Às vezes a gente está andando, né? Alguém já viu aquele céu maravilhoso, lindo, cheio de estrelas? Né? Lá no Brasil a gente tem talvez uma possibilidade maior. Não que aqui não tenha, mas é porque depende da quantidade de luz ao seu redor que você vê a quantidade de estrelas. E aí então, o que gera em Abraão? Mesmo sem ele ouvir constantemente a Deus, todas as vezes que ele saía à noite, olhava para o céu, o que ele lembrava?
da promessa. Então é necessário você visualizar. Aquilo que você visualiza vai lembrar das promessas de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Irmãos, é o seguinte. Quando você ora, por exemplo, Senhor Deus, me dá uma casa, eu sei que eu teria uma casa. Pronto, orou, é uma parte, é importante, nós sabemos que é necessário. Pedir para o Senhor é importante. Mas quando você visualiza a casa, aí de repente você está andando de carro. Você passou perto de um lugar e viu uma casa muito semelhante à que você quer. Agora mudou. Toda vez que você passar lá na porta, mesmo que você não orar, você olhou para a casa, o que você vai lembrar? Senhor Deus, eu quero uma casa como essa. O que é isso? A imagem agora tomou proporção. Todas as vezes que você vê, você se lembra disso. Então é necessário você visualizar o que Deus tem para você. É necessário você gerar com os olhos da fé. Isso é trazer a existência, o que está lá na frente, estabelecer aqui agora. Vou te dar um exemplo. Senhor Deus, só um exemplo. Se for alguma coincidência, você me fala. Senhor Deus, eu quero a minha legalização. Deus, eu tenho certeza, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que vai ter uma mudança nas leis. Senhor Deus e tal. Deixa eu te contar. Vou contar para você. Na minha carteira, tem um lugar que eu não ponho cartão. Porque naquele lugar eu vou pôr meu green card. O que eu estou fazendo? Eu estou visualizando que aquele lugar, o meu green card vai estar ali. O que significa? Eu não estou simplesmente verbalizando. Eu já deixei o lugar reservado. Eu já enxerguei com os olhos da fé. Isso é ativar a fé, meu irmão. Deus está falando? Senhor, eu quero um carro. Deus, eu oro, eu tenho um carro. Não, já deixa o lugar reservado onde você vai pôr o carro. Entendeu o que eu estou dizendo? Você tem que enxergar, porque todas as vezes que você chegar naquele lugar, você vai ver aquela vaga, você sabe que aquele lugar ali é para o meu carro. Você tem que ativar a sua fé, irmãos. Glória a Deus. Visualizando. Posso ouvir um glória a Deus mais forte? Então tá bom. Olha só. Olha, quando Deus fala, olha sempre Ele trazendo uma maneira de você enxergar e visualizar o que Ele está dizendo. Aí eu peguei alguns exemplos, eu posso pegar aqui milhares, irmãos, a Bíblia é recheada disso. Mas eu peguei pequenos exemplos para poder entender isso. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, até então normal, e faz a sua carne o seu braço, e a parte do seu coração do Senhor. Agora, Ele vai te dar uma maneira de você visualizar como que é um homem desse. Olha só o que ele diz. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá como vem quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que o Senhor está dizendo? Você já visualizou. O homem que tem expectativa e que vive confiando nos homens, você vê uma pessoa seca, sem vida, morando num lugar deserto. A sua mente agora começa a visualizar. A sua mente começa a entender que aqueles que vivem confiante nos outros, ou na expectativa dos outros, achando que os outros vão fazer, essas pessoas, elas, em um determinado momento, elas se tornam secas. E aí o que você imagina? Um homem seco, abatido, cansado, morando no deserto. Deus então está mostrando, quando você passar por deserto, olha, essa é a vida de quem vive na expectativa dos outros. É deserto. Então o deserto, você vai lembrar dessas coisas. Consegue ver o que Deus está querendo mostrar para você? Às vezes, Deus comunica o tempo inteiro, irmãos. Deus fala o tempo inteiro, Deus comunica o tempo inteiro, mas é nós que não enxergamos. Mas quando nós passamos em alguns lugares, você se lembra. O que isso é? Isso é um alerta, Deus falando com você o tempo inteiro. Então, quando você passa num deserto, você sabe, olha, isso aqui pode acontecer. Você vê aquela árvore seca, sem vida. Isso é o homem que vive na expectativa de homens. Mas a Bíblia também continua dizendo, mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança, a confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas. Aí agora você já mudou a cena. Olha a cena mudando. O que é isso, irmãos? Deus está falando com você também num cenário que você construiu na sua mente. É necessário ativar. E eu vou te falar algo, irmãos. Deus nos constituiu com habilidades. Deus nos constituiu com sensações. Deus nos constituiu com emoções. Deus nos constituiu com corpo, alma e espírito. Sabe? Então nós temos uma mente que é permitido em Deus. E o Senhor disse que nós devemos transformar a nossa mente. Então eu posso, através da minha mente, ativar coisas que liberam a fé também. Senhor, mas aquele que confia no Senhor é como uma árvore
plantada junto a muitas águas, que não teme quando vier o mal, o tempo ruim, mas dará o seu fruto. Senhor, eu sou assim. Deus, não vai faltar na minha vida nada. Haverá abundância na minha vida. Você tem que visualizar isso. Você tem que visualizar a sua vida abundante. Eu visualizo. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, estava falando, olha, minha vida é muito engraçada. É muito interessante o que eu vivo. 30 dias no mês, então recebo meu salário, eu tenho 30 dias para administrar o meu dinheiro. E eu já descobri uma coisa, irmãos. Se eu pego o meu salário e eu falo assim, não vou viajar esse mês. Irmãos, dia 27, 28, 29, 30 o dinheiro acaba. Mas eu decidi viajar no mês. 27, 28, 29, 30 o dinheiro acaba. Eu decidi não sair para comer nem um dia para juntar dinheiro. 27, 28, 29, 30 o dinheiro acaba. Decidi almoçar todos os dias fora. Dia 27, 28, 29, 30. Eu percebi o seguinte, Deus me deu maná. Eu tenho o necessário naquele mês. Então eu vou desfrutar da abundância naquele mês. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu já visualizo, Senhor, eu sei, o Senhor já me deu o necessário que eu tenho, Deus. E eu já enxergo isso, eu já visualizo isso. Eu já visualizo a abundância naquele mês. Glória a Deus. Então é necessário que você visualize. Irmãos, isso é uma linguagem celestial sobre a sua vida. Amém? Então quando você vai orar pelo seu casamento, irmão, você tem que orar visualizando. Coração conectado ao marido, marido à mulher. Você vendo alegria. Amém? Lucas capítulo 15, versículos 3 e 5. Olha só o Senhor novamente trazendo uma parábola para você ter uma noção. Olha só, ele lhes propôs essa parábola. E a parábola sempre você visualiza. Olha o que é dito. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, que a vem achá-la, e achando a põe sobre seus ombros, jubiloso. Eu já visualizo a cena. 99 ovelhinhas, lá cercadinha, aí eu vejo aquele homem andando com um cajado, procurando onde é que está, achando a ovelhinha, pega ela pelo pescocinho, traz, coloca no ombro e vai embora. Deus está ativando isso em nós, não somente a palavra sendo dita, mas ela sendo também contemplada, percebida, visualizada, enxergada, amém? Assim você tem que ser, às vezes você está orando por alguém se converter, irmãos, não é só orar pela conversão não, você vai orar e enxergar ela de joelho, clamando a Deus, chorando e exaltando a Deus, louvando a Deus, é assim que você, quando você vai orar, você faz. Irmãos, quando você ora pelos seus filhos, você tem, Deus, abençoe os meus filhos. Irmãos, visualiza o dia do casamento dos seus filhos. Visualiza aquela festa maravilhosa. Visualiza a felicidade na vida dos seus filhos. Eu oro, irmãos, pelo casamento dos meus filhos. Não tem idade. Eu já estou juntando dinheiro para o casamento da Sofia, porque todo dia, Gisele, amor, é pouco. Eu falo, tanto, é pouco. Então eu falo, pelo amor de Deus, casamento que é isso aí? Um casamento, isso é não sei, um evento, né? Então tem que juntar dinheiro. Quantos pais tem aqui? Vou te falar, você tem que enxergar você dançando com a sua filha naquele dia. Você tem que enxergar a alegria do Senhor. Você tem que enxergar a sua família presente. Você tem que enxergar a manifestação de Deus naquele culto. Irmão, só de imaginar eu começo a me emocionar. O que é isso? Não é somente falar, eu tenho que gerar aquilo que eu quero. O que é isso? Isso é fé. A fé, mesmo que eu não veja, eu vou trazer numa dimensão aqui, vou estar estabelecendo aqui agora. A minha fé, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Senhor Deus, eu olho com os olhos da fé. Glória a Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Olha só, versículos 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende o candeeiro, acende a vela, vai procurar onde é que tem, e varre a casa e busca com diligência até achar. Eu já fico imaginando a mulher procurando o que ela perdeu, essa dracma que ela perdeu. Irmãos, isso é visualizar e enxergar. Deixa eu te contar, alguém já perdeu carteira aqui, chave de carro? Os homens todos os dias, né? Umas 4 vezes por dia. É ou não é? Irmãos, olha, irmãos, pastor, o que eu faço? Além de orar, clamar e falar que foi a esposa que perdeu. Homem faz isso. Aprenda então a dica dos homens. Se alguma coisa sumir, você põe culpa em quem, irmãos? Fala, esposa. Olha lá. Oh, eu
amo essa igreja. O que acontece? Você vai visualizar. Você vai enxergar, não, mas eu enxergo ela, eu acho que ela está em tal lugar, e você começa a visualizar. É ou não é? Não, eu acho que a minha carteira está em cima daquele armário, do lado direito. Você começa o quê? Visualizar aonde ela está. Quando nós oramos, pastor, então ficou fácil agora quando eu perder. Visualize e acho. Não, você ora e você vai achar. Amém? Olha só. Mais uns 2 para poder compreender melhor isso aqui. Não, já vamos para Satanás, que o tempo aqui tá ruim. Misericórdia, pastor. Ó, eu tenho até uma outra coisa, irmão. Quando eu vou falar de Satanás, quando eu escrevo aqui, eu sempre coloco a letra S minúscula, porque ele é pequeno. Nunca coloco Satanás com a letra maiúscula. Glória a Deus. Coisas bobas, né? Mas é o que eu faço. Mas vamos falar do bichinho agora. Sempre Satanás, ele quer duplicar aquilo que Deus faz. Satanás sempre quer duplicar de uma forma maligna. No início não apresenta aquilo ser maligno, mas ao longo do tempo, ele começa a aprender. Então ele também traz, da mesma forma que Deus libera e nós ativamos a fé daquilo que está lá na frente para estabelecer agora, Satanás também trabalha conosco com visualizações, mas só que a visualização dele é para a morte. Olha só, vou começar aqui com alguns aqui que eu anotei. Mateus capítulo 4, versículos 8 ao 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Olha só o que ele está fazendo. Ele quis agora corromper. De que forma? Ele quis mostrando. Ele quis trazer na memória, na mente, na verdade, de Jesus o quê? Olha o benefício. Satanás também vai mostrar numa visualização aquilo que é possível. E aonde nós podemos cair e tropeçar, irmãos. Eu vou te falar, Satanás sempre também traz imagens na nossa mente. Então, quando nós falamos que nós devemos a gente não consegue segurar tudo que vem na nossa mente, mas nós podemos parar aquilo que nós promovemos na nossa mente. Entendeu a diferença? Então, por exemplo, eu viajei e de repente veio uma cena muito ruim na minha cabeça, uma cena sexual na minha mente, e eu vi que aquilo não procede de Deus. Senhor Deus, eu não aceito. Mas qual que é o problema? Muitos acham que não há problema você permitir a sua mente entrar naquilo. Do tipo, estou fazendo mal para ninguém. Que mal que tem, é só a minha mente, não estou machucando ninguém, não estou traindo ninguém, eu não estou permitindo. Mas Satanás vai colocando aquilo que às vezes vem como um flash na nossa mente e nós começamos a alimentar aquilo na mente. Isso é perigoso, isso mata, porque se torna um vício e esse vício vai te matar. Filme pornográfico é assim. Sempre é aquela coisa, não tem problema, isso não há maldade, mas aquilo vai penetrando na sua mente até que vai te dominando e você se torna refém daquilo, a tal ponto que você não consegue ter prazer mais dentro de um casamento, porque você precisa sempre de cenas e visualizações externas, ou seja, você se tornou escravo do pecado. Então a visualização, da mesma forma que Deus, quando vai falar conosco, Ele vai liberando essas imagens e vai gerando fé, Satanás também vai aprisionando a nossa mente. Então, irmãos, nós não temos controle muitas vezes do que vem na nossa mente, mas nós podemos controlar em Cristo Jesus aquilo que nós permitimos se tornar um alimento na nossa mente. Os irmãos estão comigo? Então, vamos imaginar que você foi tentado e tal, mas você fugiu da tentação. Mas a sua mente, às vezes, ela começa a ela começa a criar imagens do tipo, como que seria? E se eu tivesse aceitado? E se tivesse feito, como é que seria? Será que a pessoa teria falado tal coisa? O que é isso? Isso é Satanás aprisionando a sua mente. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou dizendo? Então eu quero te dizer algo, irmãos. Deus vai liberar imagens no seu coração e visualize. Mas aquilo que vem de Satanás, recuse. Por quê? Porque ela é perigosa. Ela se torna alimento. E aí você já acorda no dia pensando. Você já acordou, mas você nem respirou. Parece que você já acorda pensando no pecado, na droga, no vício, ou na prostituição. Você já acorda pensando naquilo. E aquilo vai tomando
formato na sua mente, pronto, você está dominado. Sua mente está entregue. Por isso que Satanás quis levar Jesus e falou para ele, olha, se você se prostrar diante de mim, tudo que você visualiza, tudo que você enxerga é seu. Mas era de Deus, irmãos? Não era. Era de quem? O próprio Satanás. Olha só, peguei uma outra passagem aqui. Juízes capítulo 14, versículo 5. Eu vou te contar, irmãos, como que surgiu essa palavra? Por conta, na verdade, disso aqui. Eu mesmo já preguei muitas vezes, eu ficava, né, porque Sansão cheirou a uva, né? Os irmãos já viram essa expressão? Nunca viu? Eu já preguei há muito tempo. Seguinte, Sansão era consagrado, tinha uma palavra de Deus, ele não podia se envolver com nada que tivesse vinho, viesse de derivados de uva, ele não podia cortar o cabelo e ele não podia tocar em morte. Cada um tem um símbolo na Bíblia. E porque eram os nazireus, eram os consagrados diante de Deus. Mas agora acontece o seguinte, a Bíblia diz que ele foi para um meio onde tinha as uvas. E às vezes a gente até fala essa expressão, né? E ela é correta, ela não é errada, né? Ele cheirava as uvas. Mas, irmãos, eu estive na casa do meu tio, lá em Goiânia, quando eu fui com a Gisele em dezembro. Na casa do meu tio tem uvas. Ele fez como é que chama aqui? Não é a parreira, aquela armação de madeira bonita que você põe. Pergolado. Ripa amarrada que você passa ao negócio. E ela cresce lá, ok? Entenderam? Linguagem mais, né? Pergolada de casa chique. É uma ripa amarrada com arames e tem lá as uvas nascendo. Só que é o seguinte, irmãos. Tinha lá os cachos de uva lindos. Mas, irmãos, eles não tinham um cheiro forte. Mas sabe o que ele tinha? Uma beleza. Era atraente ficar olhando. Não era o cheiro que me fascinou da uva. Mas era a beleza de olhar. E era bonito mesmo. Verde, aquela uva verde, né? Aquele cacho lá, e as coisas, né? Oh Deus, estou ficando velho. Aquele negócio que vai enrolando. Não é da uva. O galho da uva lá que vai enrolando lá. Enfim, os irmãos sabem. Eu falei, gente, isso é tão bonito. E aquilo fascina os olhos. Qual que é o problema de Sansão? Não era somente o cheiro. Era atraente aos olhos. Qual que é a questão do pecado? É aquilo que é atraente aonde? Aos olhos. Te fascina. Olhar uma vez, irmãos, não é a questão. A questão é o que você faz com a imagem que você viu e o que você vai construir na sua mente. Aí agora a gente tem um problema. Irmãos, eu te digo, se você não para essa imagem que tenta te assediar, você vai cair. Você cai. Por quê? Porque ela já tomou formato. Os irmãos estão comigo? Estou terminando, irmãos. Pode ficar em paz. Mentira, estou não. Verdade, estou sim. O pastor Marcos já disse que está visualizando uma picanha agora. Já entendeu a palavra, já entendeu a palavra. Olha, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Deus me ama tanto, só um parênteses, né? Eu não consigo me visualizar comendo arroz doce. Não consigo. Aí, pastor Marcos, amigo de aliança, irmão de aliança. Mas vou te falar uma coisa. Eu consigo visualizar eu comendo um bis. Levanta aí, amor. Uai, irmãos, Deus me ama tanto, eu estou aqui sentado, cabeça baixa, chegou o pacotinho de bis na minha frente. Eu já falei, é Deus, olha a mão de Deus. Foi o Pablo da Eliane que me deu. Deixa Deus te usar, Pablo. Deixa Deus te usar. Eu vi a mão de Deus, eu nem olhei, eu já falei, é de Deus, já agarrei logo. Fecha parênteses. Mas eu quero falar uma última coisa. É quando você tem algo que Deus te mostra e que Satanás também te mostra. Pastor, isso é possível? Agora eu preciso ter discernimento. Porque às vezes, tanto Satanás quanto Deus, eles podem te mostrar a mesma coisa, mas com pontos diferentes aqui agora. E aí eu tenho que perceber o que procede de Satanás e o que vem de Deus. Por quê? Porque isso vai gerar uma imagem no meu coração. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6.
Vou te dar um exemplo antes de ler. Não, vamos ler primeiro. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, Deus já havia dito, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus já havia dito, não coma, não coma, não coma. Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora o que aconteceu? Deus havia apresentado o mesmo fruto, e veio Satanás e apresentou o mesmo fruto. O mesmo. Era a mesma coisa. Irmãos, eu vou te falar, às vezes Deus vai colocar pessoas perto da gente, às vezes você vai abrir um negócio. E às vezes Deus falou, você vai abrir um negócio, mas você naquela motivação rápida, você vai e coloca um sócio. Mas Deus falou que você abriu um negócio, mas a questão, Deus não mandou você pôr aquele sócio. E aí então, a mesma coisa, mas as perspectivas diferentes. Às vezes, irmãos, nós caímos porque nós não olhamos na ótica de Deus. Nós permitimos Satanás nos mostrar na ótica dele. A mesma coisa, a mesma árvore, o mesmo fruto. Mas quando foi para visualizar, a mulher visualizou o quê? A Bíblia diz que olhando para o fruto, percebeu que era saboroso e comeu do fruto e se deliciou do fruto. Ela permitiu aquilo que não era para ser. Ela permitiu. Foi atraída pelos olhos. Irmãos, eu falo diante do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós teremos coisas que procedem de Deus. Negócios que procedem de Deus. Pessoas que procedem de Deus. Circunstâncias, frutos, relacionamentos que procedem de Deus. Mas na hora de aplicar aquilo, nós deixamos que a imagem que Satanás está querendo colocar no meu coração tome mais espaço do que a imagem que Cristo tem. Irmãos, é muito perigoso. Nós somos homens, nós somos expostos ao mundo constantemente. Constantemente. E olha, irmãos, eu preparei essa palavra de manhã porque o Espírito falou comigo, irmão. Eu te digo, às vezes, irmãos, aquilo que é dentro da normalidade aos olhos de Deus, nós permitimos que se torne aos olhos de Satanás. Mesmo fruto, a mesma coisa. Mas eu deixei que Satanás agora tomasse proporção no meu coração. Então, irmãos, eu estou aqui hoje para te dizer, na sua oração, no seu dia a dia, no seu caminhar com Deus, não somente falar, não somente ouvir, mas eu visualizar aquilo que procede de Deus. Amém? Às vezes você está doente. Eu quero que você visualize a cura agora, em nome de Jesus. Às vezes você está sozinho. Você vai visualizar um casamento bendito. Às vezes você não tem filhos. Você vai visualizar os seus filhos alegres e correndo. Às vezes seus filhos estão desviados do caminho do Senhor Jesus. Você vai visualizar o seu filho prostrado na presença de Deus. Às vezes você está passando uma situação financeira terrível. Você vai visualizar já as liguinhas para você poder empacotar todo o dinheiro que você vai ganhar. Eu quero que você agora ative no mundo espiritual, pela fé, visualizando. Amém? Vamos praticar isso aqui agora? Você tem o desejo, recebe essa palavra da parte do Senhor Jesus. Você crê que Deus falou com você? Então você vai visualizar agora e liberando a palavra de tudo aquilo que inunda seu coração. Nós vamos orar aqui com encargo. O que mudou, pastor? É a maneira que eu enxergo as coisas. Pastor, e as lutas que eu tenho? Ah, irmãos, elas virão.
O que eu não posso permitir é que aquilo tome conta do meu ser ou da minha mente. Pastor, e as crises que eu passo? Você não vai deixar que ela tome conta do seu ser. Pastor, eu estou anulando isso? Não, às vezes você está numa depressão, às vezes você está tomando medicamento, mas você vai visualizar com seus olhos da fé, você não tomando mais medicamento, você é alegre na sua casa, você é restaurado na sua família, você é restaurado no seu trabalho. É isso que eu estou querendo ativar na igreja. Você recebe isso da parte do Senhor Jesus? Então agora vamos ficar de pé, o pessoal do louvor, se puder subir, dedilhar aqui baixinho, eu gostaria de orar com você. Se você quer ficar sentado, se você quer ajoelhar, o que você quer fazer? Irmãos, eu não sei o que passa na sua mente. Não sei, sinceridade. Seria muita arrogância eu falar para você o que passa em você. Mas o Senhor sabe das suas lutas e o que às vezes invade. Eu sei quais são as minhas. Eu sei o que às vezes tenta invadir. Mas irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu não vou permitir que o medo me afaste do propósito de Deus, mas eu vou vencer esse medo. Sabe, eu não vou deixar, às vezes, a circunstância financeira definir, mas eu vou olhar já a prosperidade, já vou olhar a bênção e o favor de Deus na minha vida. É assim que eu vou liberando as coisas da minha vida. Amém? Você crê nisso comigo? Então eu vou orar com você. Não sei qual é a área que você vai orar, mas você vai orar agora, você vai visualizar. Você vai visualizar agora, você vai visualizar você vencendo esse pecado que te atormenta. Você vai visualizar agora situações que vêm. Você vai visualizar agora as conquistas. Você vai visualizar essa intimidade com Jesus. Você vai visualizar os seus filhos servindo a Deus. Se o seu filho tem um chamado ministerial, você vai visualizar o seu filho respondendo a um chamado ministerial. Você vai deixar isso inundar. Se você quer prosperidade, você vai visualizar os seus business agora vendendo, abrindo portas, estabelecendo negócio. Você vai visualizar. É isso que a gente está fazendo. Então, quando nós falamos sobre orar, não é simplesmente falar palavras, mas é já visualizar, Senhor Deus, eu oro pelo culto. E quando você fala, eu oro pelo culto, você visualiza pessoas louvando a Deus. Você visualiza poder e vida de Deus. Glória a Deus. Então eu quero orar com você agora. Eu quero que você abra a sua boca e que você visualize. Quais são as áreas? Quais são as áreas? Você precisa vencer o vício. Às vezes você tem vício de pornografia. Às vezes você tem vício de masturbação. Às vezes você tem vícios que às vezes está dominando. Porque esses vícios, irmãos, eles vão exigir pensamentos. Esses vícios, eles vão exigir da sua mente práticas. Esse vício vai gerando imagens em você. E aí ele vai te dominando. Então, irmãos, eu já vi muita gente falando que é conquistar o mundo inteiro. Mas eu acho que essas pessoas não visualizaram essa conquista. Quero te falar, irmãos. Não passe a sua vida só falando. Visualize o que Deus tem para você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e eu libero aqui, Senhor Deus. Eu já estou visualizando, irmãos. Eu já estou visualizando cadeias sendo quebradas. Eu já estou visualizando, irmãos, o pecado sendo quebrado aqui. Você está sendo liberto agora da sua mente. Você está sendo liberto agora de cativeiros. Eu percebo o Espírito Santo de Deus agora te dando essa oportunidade de renovar. Não deis espaço para Satanás. Não deis espaço para Satanás. Não deis lugar para Satanás. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração essa manhã é que aqueles que estão doentes visualizem a cura. Aqueles que estão desempregados, já visualizem um trabalho todos os dias. Aqueles que oram e procuram pelo green card e acreditam, você já vai visualizar ele na sua bolsa, na sua carteira. Se você tem vivido sozinho, você já vai visualizar na sua mão esquerda o casamento, a aliança dessa pessoa ao seu lado. Se você tem vivido crises em qualquer área, irmãos, já visualize a conquista. Eu quero que você comece a visualizar e liberar palavras. Eu quero que a igreja comece a orar agora. Eu quero ver a igreja falando alto. Liberando alto, e você vai visualizar, você vai estabelecer. Pastor, o meu filho está muito doente. Você vai ver o seu filho
bem, estabilizado, alegre, feliz. É assim que você vai enxergar. Pastor, eu tenho passado crises financeiras. Irmãos, você vai orar, mas vai visualizar abundância na sua conta. Você vai visualizar viagens. Você vai visualizar aquilo que você quiser. O Senhor te prosperará para isso. Se você não tem tido intimidade com Deus, você vai visualizar você agora diante de Cristo, e Cristo ministrando, e você ministrando e recebendo da parte do Senhor Jesus. Eu quero que você gere o seu coração com fé. Eu quero que você gere com fé. Visualize, enxergue com fé. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela fé sendo liberada aqui. Visualiza, meu irmão. Visualiza, porque o Senhor tem para você. Em o nome de Jesus, ó Pai.